Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13, diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Verso 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Queridos, esse texto de Mateus que nós lemos, o capítulo 5, do verso 13 ao 16, é um dos poderosos ensinos do Sermão da Montanha, no qual Jesus, como lemos aqui, compara os seus discípulos a dois elementos cruciais para a vida. Ele os compara ao sal e à luz. E é interessante a gente pensar que esses elementos aqui, segundo o contexto e a ideia de Jesus, eles não são apenas simbólicos, mas que, na verdade, eles carregam significados profundos sobre o propósito e o impacto que os seguidores de Cristo devem causar no mundo, nesse mundo que vivemos. E, diante disso, eu gostaria de convidar você para que juntos nós possamos, talvez, explorar com mais profundidade, com uma pontualidade maior, a mensagem que o Senhor, deseja que entendamos nessas palavras. Amém? Em primeiro lugar, a gente viu no texto que Jesus disse que somos o sal da terra. Logo no versículo 13 nós temos essas palavras. Dentro disso é importante a gente lembrar que o sal, na época de Jesus, tinha várias funções importantes. Além de dar sabor, ele era usado como conservante para preservar alimentos e prevenir a sua deterioração. Nós estamos falando de uma época que não tinha um sistema avançado de refrigeração como nós temos hoje. Então, para preservar alimentos, o que era usado? O sal. Isso evitava que se perdessem a maior parte dele. Então, quando Jesus chama seus seguidores de sal da terra, ele está dizendo que eles devem ter um efeito preservador na sociedade, impedindo que ela se corrompa totalmente pela maldade e pelo pecado. É essa a mensagem, o ensino de Jesus. E como eles podem fazer isso, os seus seguidores? Eles podem e devem fazer isso trazendo nas suas vidas pureza, proporcionando à sociedade, através das suas vidas, sabor espiritual, tendo uma presença na terra, no mundo, que retarda a deterioração moral e espiritual ao seu redor. É essa a mensagem de Jesus. Entretanto, há um alerta no texto, quando Jesus disse: se o sal perder o sabor, ele fica ou ele se torna inútil. Perceberam isso na leitura? O sal sem sabor é uma contradição em termos. Por quê? Pois o que define o sal não é justamente a sua capacidade de temperar? Então, se ele perde, se ele se torna insípido, como diz o texto, ele não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado por pessoas, pelo homem. Da mesma forma, acontece com o cristão. Se ele perde a essência de sua fé e a sua conexão com Cristo, ele perde também a sua eficácia no mundo. Ele se torna um crente que não reflete mais a vida e o caráter de Deus. Pense nessa ilustração comigo. Imagine um cozinheiro
que está preparando um grande banquete. E esse cara, ele escolhe cuidadosamente os melhores ingredientes e se esforça ao máximo para garantir que aquele prato saia saboroso e que encante todos os convidados. Porém, na hora de temperar, ele utiliza um sal que perdeu o seu sabor. Qual vai ser o resultado disso? O resultado será um prato sem vida, uma comida insossa e que não vai gerar interesse nenhum aos convidados. Na verdade, ninguém nem vai conseguir comer. Não é assim? Então, é essa a ideia que nós precisamos ter de um cristão que perdeu o impacto no mundo. Ele pode estar presente no mundo, mas sua vida não adiciona valor, sabor, não provoca transformação. Na verdade, não faz diferença nenhuma. E quando a gente olha para tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é fácil de compreender que a vontade do Senhor é que sejamos sempre como um sal fresco, que transforma tudo o que toca para a glória de Jesus. Amém? Então, é para isso que Jesus diz que nós somos o sal da terra. Depois de comparar seus discípulos ao sal, ele também disse que somos a luz do mundo. No verso 14 nós temos isso. Se o sal dá sabor e preserva, a luz, por sua vez, traz visibilidade e dá direção. Nós estamos falando de um mundo mergulhado na escuridão do pecado, em uma grande ignorância espiritual, onde, queridos, os seguidores de Cristo, os cristãos, eu e você, somos chamados a serem faróis, que guiem os perdidos para um caminho da verdade. Quem é o caminho? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós somos chamados para esse fim, pegar esse mundo mergulhado na escuridão e na ignorância e mostrar para eles que há um caminho, há uma vida abundante que todos podem viver. Ser luz significa, então, viver de uma forma que os outros possam ver em nós o reflexo do próprio Cristo, em todas as nossas ações, no nosso modo de viver, no nosso comportamento, no nosso testemunho, assim serem inspirados e incentivados a também conhecer e servir a Deus. É essa mensagem que o Senhor está nos transmitindo aqui. Percebe no texto que ele cita também outro elemento. Ele fala da cidade sobre o monte. E isso aqui tem um aspecto muito interessante que não pode ser desconsiderado. Até hoje se usa isso, mas em tempos antigos, uma cidade em uma posição elevada, ela servia como um marco visível para os viajantes. Eu já tive essa experiência, quando você faz uma viagem à noite, a longa distância, as luzes se acabam, qual é o sinal que você fica ansioso para ver à sua frente? A próxima cidade. Como que se identifica isso? As luzes. Não é verdade? Quando já teve essa experiência? Eu já, várias vezes. Então, uma cidade, o que Jesus disse? Construída sobre um monte, não tem como esconder. E da mesma forma, o cristão não deve esconder a sua fé. Sua vida deve ser visível e notada. Amém? Pois é por meio dela que muitos outros podem ser conduzidos a Cristo. Pense comigo nessa outra hipótese aqui. Pense em um navio que se aproxima durante uma noite escura de uma costa rochosa. Só tem rocha. Nessas circunstâncias, o farol é a única coisa que pode impedir aquele navio, aquela embarcação de naufragar.
Sua luz, o farol, é crucial para orientar os navegantes. Porém, se essa luz falhar, o perigo é iminente. E todos podem perder suas vidas. Então, trazendo isso para a nossa vida como cristão, nossa luz, a maneira como vivemos, como amamos, como servimos, pode ser esse farol que, se falhar, muita gente vão ficar sem conhecer o caminho, o Cristo de Deus. Se deixarmos que essa luz que somos apagar, a verdade é que muitos podem continuar perdidos, e o pior, perdidos na escuridão, e também podem vir a entrar na eternidade sem Deus. Consegue entender o prejuízo disso? E consegue entender o benefício que é quando nós realmente somos sal e luz do mundo? A verdade, queridos, é que essa metáfora que Jesus usa no texto, quando ele diz que os seus seguidores são sal e luz, oferece aqui uma base sólida para o envolvimento cristão no mundo. Como vimos, sal implica em preservar. Preservar o quê? Os valores, né, e a moralidade em uma sociedade que a maioria insiste em permanecer afastado dos princípios de Deus. Não é isso que a gente vê? Enquanto ser luz envolve iluminar, guiar, mostrar os caminhos da justiça e da verdade, denunciando o que é errado e apontando para um bem comum de todos. Qual é o bem comum de todos? Que todos conheçam a Jesus, o único Salvador, o único Senhor. Amém? Então, diante disso, eu gostaria desse entendimento, diante desse entendimento, eu gostaria, a partir de agora, destacar algumas formas práticas de como eu e você, como cristãos, podemos ser sal e luz do mundo. Amém? Estão comigo até aqui? Então, como o cristão pode ser, na prática, sal e luz do mundo? Primeiro, buscando a justiça e a verdade. Quando a gente fala, um tópico desse, a gente já se assusta. Mas como seguidor de Cristo, o cristão deve defender a justiça para todos, sem exceção, e lutar contra a corrupção, a mentira, a injustiça, defender a verdade em tudo na vida. É assim que nós vamos ser sal e luz. E nós fazemos isso quando decidimos ter uma vida de santidade e compromisso com o Senhor, quando apoiamos projetos e políticas sociais e públicas que promovem o bem-estar de todos, sem fazer acepção de pessoas. Assim, nós estamos sendo sal e luz. Mateus 6,33, Jesus diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Provérbios 21:3, a Bíblia registra assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Amém? Então, a primeira forma é buscar a justiça e a verdade, algo que a nossa geração está tão carente. A segunda forma de como o cristão pode ser sal e luz no mundo é exercendo influência com humildade e serviço. Vejam isso comigo. A maioria das pessoas baseiam suas vidas no poder e na autoridade que têm. Tanto é que aquelas que acham que não têm poder nenhum e autoridade nenhuma, muitas vezes não conseguem nem sobreviver hoje no nosso mundo. E aqueles que têm, muitas vezes, abusam disso. Essa é a mentalidade humana, não é verdade? Porque a maioria baseia a vida nisso, em poder e autoridade. No entanto, a Bíblia nos ensina, queridos, que o cristão é chamado a influenciar por um caminho inverso desse. Nós somos chamados a influenciar pelo meio ou por meio do serviço aos outros, colocando o bem-estar deles, o bem comum, acima dos nossos interesses pessoais.
e isso agindo com humildade e ética. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha isso, humildade e serviço. 1 de Pedro 5, versos 5 e 6, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando nós temos esse comportamento de influenciar através de uma vida pautada na humildade e no serviço, nós estamos sendo sal e luz. Por quê? Estamos indo na contramão do mundo, do sistema que governa essa geração. A terceira forma prática de como o cristão pode ser sal e luz no mundo é promovendo valores bíblicos sem impor crenças. Como vimos, ser luz significa brilhar. Brilhar o quê? A verdade de Deus. Refletir quem? O próprio Jesus. Mas isto não significa impor a nossa crença, por exemplo, de uma forma coercitiva. Amém? A gente precisa entender, na verdade, o que Deus espera é que a nossa vida, a conduta do cristão, seja algo que proporcione por si só uma abordagem, primeiro, de diálogo, respeito, demonstração prática de como os valores cristãos podem trazer mudança, transformação, benefícios incalculáveis para as vidas, as famílias, a sociedade, para todos, nesse mundo caído. E nesse ponto aqui, queridos, não precisa dizer muito, na maioria das vezes, o bom testemunho fala mais do que todas as palavras que podem sair da nossa boca. Muitas vezes o mundo nosso hoje não está precisando de pregadores que usem a sua boca, mas estão precisando de cristãos que sejam sal e luz, que tenham um bom testemunho, para que o mundo olhe e diz assim: uau, esse reflete o Cristo de Deus. Porque hoje, para falar, tem muitos que falam, mas na prática, que refletem os valores do reino de Deus, está bem escasso. Essa é a verdade. Então, o exemplo aqui fala muito mais do que qualquer outra coisa. E olha só o que Jesus disse no verso 16 que lemos: assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Percebe que ele está falando aqui mais de um estilo de vida do que de palavras. Ele está falando, na verdade, de um testemunho, de uma conduta. Ele não está falando de palavras. Esse versículo, o versículo 16, ele ensina exatamente isso, que o cristão deve viver de maneira que suas ações reflitam os valores do reino de Deus, todos os dias influenciando a sociedade ao seu redor. Irmãos, isso seria mágico na nossa geração. Amém? Dentro das nossas casas. Quarta forma prática de como o cristão pode ser sal e luz no mundo. Aqui eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo com você nessa explanação. A quarta forma é: o cristão precisa ter um engajamento ativo e equilibrado no mundo. Precisa se envolver com o mundo. Isso fica claro para nós, muito evidente nas próprias palavras de Jesus. Irmãos, você concorda que quando Jesus fala que nos compara com sal e luz, ele está dizendo assim para nós, ó: vocês precisam participar
da sociedade, de forma ativa. Como é que nós vamos temperar o mundo sem participar do mundo? Como que nós podemos ser luz para essa geração que vive na escuridão sem participar do mundo? Sem refletir lá fora, no meio daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, a nossa fé, a nossa conduta. Amém? Então aqui eu quero falar sobre essa questão de engajamento, pois só podemos ser luz, ou sal e luz, se formos ativos na vida humana. Seria impossível cumprir esse papel de sal e luz sem isso, vivendo, aquém da nossa realidade. E a gente percebe que isso aqui afeta todas as áreas da vida do cristão, no trabalho, na escola, no convívio social, sendo sal e luz, ou seja, alguém que faça a diferença, ao invés de ser igual aos demais. Nós temos que ter aquela ideia, eu sei que tem muitos vídeos, que retrata isso. O mundo todo indo para um lado e o cristão sozinho na contramão do mundo. Entende? E a igreja, queridos, ela precisa ter essa postura. E nós seremos isso quando a gente entender que o que Deus espera de nós é isso aqui, que eu e você sejamos sal e luz. E dentro desse assunto de engajamento ativo e equilibrado, eu quero destacar 3 pontos que são importantes a gente evidenciar nessa conversa, que está completamente relacionado com isso, de sermos engajados e ativos, nesse mundo, na nossa vida humana aqui. E o primeiro deles eu gostaria de falar sobre o nosso envolvimento com o nosso clã familiar. Veja se isso não é verdade. Você já percebeu que é quase uma normalidade? Quase 100% das pessoas que vêm para Jesus, elas deixam de se relacionar com seus familiares. Já perceberam isso? Quando a gente vem para Jesus, a gente é iluminado pelo Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, a gente encontra com toda essa vida. De repente a gente olha e não consegue mais se relacionar com o nosso clã familiar. Aquele tio que, por exemplo, era o meu padrinho, eu não consigo mais me relacionar com ele, e não quero. Aquele outro familiar, porque ele bebe, porque ele fala palavrão, porque ele não tem um testemunho, porque ele é um mau exemplo, eu não quero mais me relacionar com ele, porque agora eu sou crente, eu sou cristão, eu sou de Deus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos falhando terrivelmente com isso. Sabia? Nós não temos mais tempo para ir nas comemorações de aniversários com os nossos familiares, visitar alguém da nossa família. A gente deixa todos eles de lado e se isola no nosso reduto cristão e acha que nós estamos vivendo a agradar a Deus aqui. Mas deixa eu te falar, não estamos. E muita gente até acha argumento bíblico, para pautar essa decisão. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, pastor, mas o profeta não tem honra na sua casa. Usa a palavra do próprio Senhor, Sim, não tem. No caso de Jesus específico, que havia profecias acerca dele, que o próprio Israel não iria reconhecê-lo. Já estávamos avisados disso. Agora, a gente não pode esquecer que tem outra interpretação para isso. Sabe quando o profeta não tem honra na sua casa? Quando ele não tem um bom testemunho. Aí, queridos, ninguém vai dar crédito, ninguém vai acreditar, ninguém vai querer estar perto de alguém que diz uma coisa e vive outra. É verdade ou não? Aí não tem honra mesmo. Mas se alguém é um exímio cristão, sal e luz, a sua vida, o seu caráter, a sua conduta representa o próprio Cristo, irmãos, não tem como as pessoas olhar e dizer assim, esse aqui eu não posso discutir com ele, porque a vida dele grita, a presença dele impõe Deus nesse lugar. É assim ou não?
Agora, quando não se tem isso, é verdade. Ao invés de causar impacto, a gente causa escândalo. Então, não é que o profeta não tem honra. A questão, na sua casa, a questão é que muitas vezes ele não tem Deus. Ele não está em Deus. Entende? Não tem a presença de Deus. Ele não é sal, não é luz. E aí, como que a coisa vai acontecer? Irmãos, a maioria não vive isso. Quantas vezes alguns de nós que estamos aqui já ouvimos dos nossos familiares: você não tem tempo mais para nós, tem quantos anos que você não me visita? A gente faz festa e você não vem. Irmãos, essa é a realidade, eu estou te falando que eu conheço essa história, já vivi isso. Se a gente não tomar cuidado, a gente vive, e sei que muitos dos cristãos de hoje estão vivendo isso, vieram para Jesus e anularam o seu clã familiar. Muitas vezes aparece quando morre alguém para o velório. E quando aparece? Mas nós precisamos entender que isso é errado, e nós temos que fazer um caminho de volta. Olha o tamanho da insensatez. Como eu disse, os argumentos que a gente considera justos para isso são variáveis. Como eu disse, não serve a Deus. Olha, só vive com palavra torpe na boca, é um bebum, é não sei o quê, é um ignorante, é isso, não quer nada com Deus, não é? Agora, preste atenção, a gente está falando dos nossos familiares, irmãos, pessoas que nós mais deveríamos amar e querer bem na terra. Tudo bem que queremos fazer isso, precisamos fazer isso para todos, mas esse grupo teria que ser o primeiro, o mais bem-quisto por nós. E aí a gente se baseia nesses argumentos. Mas olha o tamanho da insensatez que nós cometemos. Nós não nos envolvemos no trabalho com todo tipo de pessoa? Sim ou não? Na escola, nós não estamos no meio de uma diversidade de gente que pensa, que tem comportamento diferente do nosso, que crê diferente de nós? Sim ou não? Porque então, que quando se fala dos nossos familiares, nós não queremos, decidimos não nos relacionar com ele por causa do estilo de vida deles. Qual é a diferença? Sendo que no trabalho, na escola, nos negócios, quem tem empresa, irmão, quem tem clientes, a gente não se relaciona com todo tipo de gente na nossa clientela. Por que que a gente não tem essa mesma ideia acerca dos nossos familiares? Percebe onde nós estamos errando? Quando nós temos esse tipo de comportamento em relação a eles, será que nós estamos sendo sal e luz desse mundo? Não estamos. A verdade é essa, é pura insensatez. E a minha oração é para que o Espírito Santo abra os nossos olhos e possa nos dar entendimento, para que a gente possa fazer um caminho de volta, porque há muita gente nos nossos clãs familiares que precisam olhar para mim e para você e dizer assim: eu preciso desse Jesus que transformou a vida do Jorge. Eu preciso desse Jesus que deu sentido para a vida dele. Eu preciso conhecer esse Deus. Amém? E nós, queridos, podemos ser esse sal, essa luz, esse farol na vida deles. Amém? O segundo ponto importante que eu quero destacar aqui sobre esse assunto, ou em relação à necessidade de engajamento ativo, do cristão no mundo, é os relacionamentos com pessoas não cristãs. Quando a gente para conversar com a maior parte dos cristãos hoje sobre um assunto que é muito importante, que é o evangelismo, porque há um mandamento de Deus para nós. Qual que é o mandamento? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, ensine eles, discipulem eles. Nós não temos esse mandamento? Quando a gente vai falar sobre isso no individual ou em pequenos grupos com as pessoas, irmãos, a gente percebe que quase 100% dos cristãos hoje travam nesse momento. Por quê? Eles olham e dizem assim: eu não conheço ninguém para falar de Jesus. E sabe por que isso? É o outro erro, o outro campo de erro. A gente vem para Jesus e a gente exclui as pessoas da nossa vida.
a gente deixa de se relacionar com as pessoas. A gente deixa de criar vínculos com as pessoas. Outra vez eu digo, a gente entra nesse reduto cristão e acha que servir a Deus é isso aqui, é estar na igreja, é viver uma vida cristã dentro de casa. Não, não é só isso, isso faz parte. Mas percebe que a palavra do Senhor é que sejamos sal e luz, e isso está falando lá fora. Está falando da influência, do impacto que a nossa vida causa no mundo, na sociedade onde somos plantados, onde estamos. Eu ouço muito isso. Muitas vezes a gente faz desafio. Você quer ver? Vamos pensar num negócio? Se você fosse desafiado agora, domingo, no próximo domingo, de trazer uma ou duas pessoas não cristãs para o culto das 18 horas, quantas opções para convite você tem na sua rede de relacionamentos? Sabe qual é a resposta de muitos? Pastor, eu não sei nem quem chamar. Mas, na verdade, a gente conhece muita gente. Você fala com pessoas em várias áreas, em vários lugares, a semana toda, não é verdade? Mas a questão é que a gente não tem relacionamento. Ah, pastor, então você está me dizendo que eu preciso me relacionar com quem não é cristão? Sim. Quando a gente olha para Jesus, irmãos, quando ele começou o ministério dele, ele andou simplesmente 3 anos o tempo todo. E se você for olhar, na maioria das vezes, ele não parava nem para comer. E é engano nosso achar que a maioria desse tempo gasto por Jesus, ele despendia dele apenas com o seu núcleozinho de 12, com a sua célulazinha de crente. Não. Sabe qual é a verdade? A maior parte do tempo Jesus despendia com o povo. Lembra da passagem de João capítulo 4, quando ele chega ali, quando ele teve aquele encontro com a mulher de Samaria, samaritana? Olha a mentalidade. Os discípulos chegam assim, ele está falando com uma pecadora. Irmãos, igualzinho a gente se comporta hoje. Nossa, o Jorge está falando com um traficante. Está falando com uma prostituta. Não é assim? Irmãos, é o mesmo comportamento que eles tiveram com Jesus naquele dia. É o que muitos de nós temos quando alguém ousa ter um comportamento diferente. Jesus estava ali tendo o maior bate-papo, ungido divino com aquela mulher. Ela se converteu e foi lá com o testemunho dela. Toda a cidade vem e se entrega a Jesus. Então percebe que a maior parte do tempo ele despendia era com as pessoas, porque ele estava ali sendo o exemplo de quem é sal e luz para o mundo. É por isso que ele pode dizer, ei, sejam sal e luz assim, como eu estou sendo. Amém? Então, nós precisamos encarar isso como um desafio, porque nós só seremos sal e luz para esse mundo perdido, farol para essa geração que anda em escuridão, se a gente entender que nós precisamos nos relacionar com as pessoas, elas precisam nos conhecer, nós precisamos estar perto delas, para que elas olhem e sintam a presença de Deus, olhem e vejam em nós o reflexo do Cristo que servimos. Ao contrário, seremos como uma lamparina, que foi acesa e colocada debaixo de uma mesa, que Jesus disse, inclusive, que não é o ideal fazer. Acende uma lamparina e coloca num lugar de destaque, para que ela ilumine toda a casa. Amém? Está comigo aqui? Terceiro ponto que é importante, e eu quero destacar para você e com você sobre isso, nós estamos falando aqui da necessidade de engajamento ativo do cristão, claro, isso com equilíbrio, engajamento ativo no mundo com equilíbrio. O terceiro ponto, eu quero falar sobre a área da política. Nós estamos aí há uma semana de eleições municipais, onde todas as cidades brasileiras estarão novamente indo às urnas para escolher prefeitos e vereadores de todas as cidades brasileiras.
eu senti que o comportamento de alguns já mudou agora. A palavra política já nos assusta, você percebeu isso? Sim ou não? Irmãos, é nítido. De manhã foi a mesma coisa. Quando eu disse eu vou falar de política, alguns já até consertaram na cadeira. Mas fique tranquilo, tá? Deus vai falar com você sobre isso agora. Amém? No nome de Jesus. Mas o terceiro ponto que eu acredito que é muito importante a gente falar dentro disso, desse engajamento que o cristão precisa ter no mundo, é exatamente o campo da política. Acompanha comigo essas palavras. Se você ler, irmão, isso aqui é história, tá? Se você for ler, for pesquisar, ao longo, principalmente do último século, a maioria dos cristãos, eles adotaram uma postura de aversão à política. Busque essa informação. E eles fizeram isso acreditando que há uma separação estrita entre aquilo que pertence a Deus e aquilo que pertence ao mundo. E nessa separação, política é do mundo, é do diabo. E a maioria dos cristãos começaram a viver de uma forma aversa à política. Se excluíram da vida política das suas nações. No Brasil, não tem sido diferente. E essa ausência de participação cristã é a causadora de todas essas consequências negativas que a nossa sociedade está enfrentando hoje. Como, por exemplo, o avanço na destruição dos valores familiares, morais e tantos outros que estamos vivendo. Sabe de quem é a culpa? Da igreja, que há mais de um século atrás começou a olhar para a política com essa visão. Olha o resultado que nós estamos colhendo hoje. Quando a gente olha para tudo isso que nós estamos vivendo, deixa eu te dizer uma coisa, isso não começou há 20 anos atrás, com um partido A ou B, com um líder A ou B que surgiu, não, isso é algo que está sendo implantado pelo diabo no mundo há séculos. E aquilo que deveria ser a diferença, ser a resistência para impedir a deteriorização da sociedade, tomou aversão pelo sistema. É essa que é a verdade. Queridos, não é novidade para ninguém que nós estamos enfrentando uma guerra cultural terrível, sim ou não? Existe sim uma instrumentalização, por exemplo, da educação no nosso mundo, principalmente no nosso Brasil. Existe sim algumas alas ou muita coisa do poder judiciário que estão trazendo danos irreparáveis com as suas atitudes, as suas condutas para toda a sociedade. É verdade ou não? Deixa eu te contar uma coisa. De manhã, tínhamos aqui um professor universitário. Depois da reunião, ele ficou 30 minutos comigo aqui, pastor, eu preciso falar com você, porque eu quero te dizer parabéns pela coragem de você falar sobre isso. Porque eu sou professor e sei o que nós estamos enfrentando dentro das nossas universidades hoje. Sabe o que ele me disse aqui? Pastor, deixa eu te falar o que acontece hoje. Se tem uma aula de 90 minutos hoje numa faculdade, 75 minutos os professores estão gastando para doutrinar os alunos. 15 minutos, inserção de conteúdo. E sabe qual é o meu maior problema hoje? É porque eu decidi tomar um caminho diferente disso. E aí eu estou tendo problema não com a direção das universidades, mas com os alunos. Porque eles querem que eu seja igual aos outros professores. Mas eu quero inserir conteúdo, eu não quero doutrinar ninguém. Irmãos, isso é verdade, está claro. Quem tem filho em universidades, em escolas aqui, sabe do que eu estou falando. Há sim essa instrumentalização. Quando a gente olha para o meio do judiciário, irmãos, veja o que está acontecendo no nosso Brasil.
onde uma pessoa que sai às ruas com uma bandeira do Brasil ou uma Bíblia na mão, está sendo considerada hoje como bandido, sendo perseguido. E do outro lado, você vê bandidos de alto escalão, ladrões, criminosos terríveis, sendo absorvidos e inseridos na maior cara de pau na sociedade, impostos na sociedade. Irmãos, é verdade ou não? E como igreja, nós vamos ficar assistindo essa deterioração do nosso mundo, sem querer se posicionar, sem querer fazer nada. E aí eu pergunto, que tipo de sal e luz nós estamos sendo? E deixa eu te dizer uma coisa, não tem como negar, diante dessa realidade que nós estamos vivendo, o melhor caminho a se tomar para tentar travar, parar esse ativismo diabólico na nossa sociedade, ainda é pela política, por meio da política. Eu sei que todos sabem, mas deixa eu te lembrar, o nosso país tem sim uma Constituição Federal, e nela se define que o Brasil é uma democracia, ou pelo menos ainda pode dizer que somos. Entende? E no meio disso, desse Estado democrático de direito que a Constituição de 88 define o Brasil, nós temos o poder legislativo, que nós sabemos é o poder que cria as leis, e lei é o que pode dar uma cara de resistência a tudo isso que nós estamos falando, forçando o executivo e o judiciário a cumprirem, sim, os papéis pelos quais eles são instituídos em favor do cidadão e da sociedade. É por isso que é importante a gente falar de política. Olha só, no próximo domingo, nós estaremos indo às urnas, elegendo vereadores das nossas cidades. Quem são esses caras? Aqueles que vão estar lá por 4 anos, defendendo leis que governam as nossas cidades. É eles que, na verdade, têm o poder na mão, com o nosso apoio, o nosso aval como cidadãos cristãos, sal e luz do mundo, para chegar lá e dizer, não, aqui é assim, aqui nós vamos brigar por esses valores, aqui nós vamos brigar por isso aqui. Percebem? E aí, sabe o que está acontecendo? Muitos cristãos ainda estão com esse pensamento, que começou há mais de um século, de viver averso à política, e se abstém da responsabilidade e do chamado de Deus para ser sal e luz no meio disso também. E quando a gente tem essa atitude, na verdade, a gente está entregando a nossa sociedade para o diabo. Porque se você e eu não votarmos certo no domingo, as câmaras de vereadores estarão cheias de vereadores, a partir de janeiro, sem conceitos de moralidade e de valores do reino de Deus. O que esses caras vão querer implantar na nossa sociedade? É verdade ou não? Irmãos, isso é um assunto urgente e que nós não podemos mais nos excusarmos de falar, de tratar sobre ele. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa para você. Eu estou falando aqui de engajamento agora na política, um engajamento ativo. Mas como assim, pastor? A igreja agora vai ser política? Permita-me te dar uma explicação sobre isso. Nós temos um entendimento que a igreja, ela não pode ser política, mas ela precisa participar da política. Mas qual é a diferença? Deixa eu te mostrar. A igreja sendo política seria assim: eu, como pastor, trago aqui um candidato e digo assim, ó, todos vocês votem nele. Temos visto isso aí? Temos. Que pastores mandam a igreja, o rebanho, votar no candidato que ele quer. Políticos chegam nas igrejas, usam as plataformas de igreja, cunho político o tempo todo. Quando a igreja age assim, ela está sendo política. Vocês não vão me ver aqui, está aqui os meus principais líderes aqui na frente. Nem com eles eu trato sobre isso. Joab, vota no candidato tal. Eu não faço isso. Porque isso é ele que tem que decidir em Deus. Entende? Quando a igreja age assim, ela está sendo política. Agora, como
se envolver na política? Como fazer parte da política de uma maneira saudável? Queridos, é votando certo, escolhendo os candidatos que refletem e defendem os princípios e valores do reino de Deus. E aqueles que querem, que sentem o chamado para serem políticos, que vá, assuma essa postura e faça diferença como político da sua geração. Entende? O nosso papel como igreja e a minha intenção aqui hoje é te mostrar que nós não podemos mais ser avessos a esse assunto. Precisamos assumir a nossa responsabilidade diante da questão, porque há uma geração que depende do momento que estamos vivendo. As nossas atitudes hoje em relação a isso vai refletir por dezenas de anos daqui para frente na nossa sociedade. Entende? E por isso nós precisamos, queridos, falar sobre o assunto. Entende? Então, a ideia é te mostrar como você tem, como cristão, se envolver na política. Irmãos, e nós precisamos entender. Aí muita gente fala assim, pastor, mas é difícil isso. Irmãos, eu sei. Mas lembram de Daniel? Se você for olhar no contexto bíblico, tem muitos homens de Deus que se envolveram em política. Irmãos, Daniel, ele serviu no mínimo, que eu posso lembrar aqui, de 4 reis. No seu período de Babilônia e Pérsia, quando Israel foi levado escravo, Daniel não se corrompeu, ele foi luz no meio daqueles governos corruptos o tempo todo. Eu não vou votar porque é tudo farinha do mesmo saco, é tudo ladrão. Deixa eu te dizer, nós não podemos pensar assim. O que você acha quando as pessoas dizem, todo crente não presta? Você concorda com esse pensamento? É claro que não. Tem uns que não valem nada mesmo, não. Agora tem muito crente bom, irmãos. Sim ou não? Quantos crentes bons nós temos aqui? Você viu? Mas não tem muita gente que fala assim, crente é tudo vagabundo. Eu já ouvi isso, pastor é tudo safado. Quando eu falo assim, epa, eu não. Nós não concordamos com isso. Homem não presta. Você concorda com isso? Quando alguém fala assim que todo homem não presta, pera lá. Pode ter uns que não valem um cibazol de arrancado. Mas eu não sou desses, não. Entende, queridos? Sei lá que esse é um remédio antigo, aí eu escuto isso a vida inteira. Nem sei o que é cibazol, nem sei se existe. Mas eu já ouvi isso por aí. Irmãos, isso é verdade ou não? Por que a gente tem que olhar para os nossos políticos e achar que nenhum presta? Deixa eu te dizer uma coisa. Irmão, sabe por que o Brasil ainda está resistindo ao comunismo hoje? Porque nós temos senadores, deputados, tanto na área federal quanto na área estadual, que está sendo resistência ao sistema de comunismo no Brasil. Porque tem homens lá que estão arriscando as suas vidas para serem resistência na nossa geração. É só por causa disso, então tem muito político bom, irmãos. E é nosso papel valorizá-los e colocá-los, e colocar mais gente boa lá, gente que defenda os nossos valores, seja gente que represente de fato as nossas famílias, a nossa sociedade. E nós não podemos fugir disso. Amém? Quantos estão me entendendo? Nós não podemos desconsiderar isso, queridos. Por que eu quis pegar exatamente esse domingo que antecede a eleição? Eu não sei quem você vai votar e não quero nem saber. Você é que tem que decidir. Agora, o que eu quero que você saia daqui pensando hoje? Como sal e luz. Entenda o peso da responsabilidade que está nas nossas mãos diante de uma eleição, seja municipal, estadual ou federal. A gente não para pensar, porque a gente não tem essa visão macro de política. Talvez o nosso conhecimento é muito raso acerca disso. Mas, queridos, essa eleição de domingo tem um peso enorme, por exemplo, para o que vai acontecer daqui 2 anos a nível estadual e federal e nacional. Aí a gente não dá a mínima para esse clero aqui de baixo, prefeito e vereadores.
Mas é essa base que elege vereadores, ou governadores e deputados estaduais, que depois, juntos, se fortalecem e elegem senadores, deputados federais e presidente da República. E tudo isso tem influência nossa como cidadão, quando nós vamos lá e elegemos um vereador na mais, talvez, pequena cidade do país. Amém? Eu quero te levar a pensar nisso. Muitas vezes a gente olha, né, e vê que o mal está, né, tomando conta, é outro argumento que se usa, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu já ouvi esse argumento, e as pessoas, muitos cristãos pensam assim, pastor, mas o mundo não vai caminhar de mal para pior mesmo? O anticristo não vai vir? Satanás não governa o mundo? Irmãos, mas por que Jesus disse que nós somos sal e luz? É pelo fato de que nós falamos aqui já. Na verdade, a igreja precisa ser resistência para essa deterioração da sociedade, para esse avanço do mal na nossa sociedade. Aí alguns pensam assim, pastor, eu creio que Jesus vai voltar até 2030, Ele está para voltar. Eu já ouvi isso, irmão, inclusive recentemente. Irmãos, é tudo que, eu acho que é o sonho de todos nós que Ele volte logo e acabe com isso. Agora, deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Desde Atos capítulo 1, quando Ele subiu, a igreja já está falando da sua volta. E já passou 2000 e alguma coisa, e Ele ainda não voltou. Então, vamos ser sensatos. Se Ele voltar amanhã, irmãos, era tudo de bom. Pensa, se Ele voltar até 2030, irmãos, vai ser maravilhoso, até 2050, mas você acha que a gente deve desconsiderar que Ele pode demorar mais 100, 200 anos também? Nós não podemos desconsiderar isso. E aí eu te pergunto, se a gente desconsidera que Ele pode tardar um pouquinho mais a sua volta, que é tudo que eu não queria, eu te prometo isso, e que eu oro todos os dias para Ele voltar, mas se Ele resolver tardar um pouquinho mais a sua vida, e a gente continuar averso à política, a esse posicionamento de sermos sal e luz no mundo, não sendo resistência para o mal que está instalando, o que vai ser dessa criancinha, por exemplo, que está conversando com seu pai ali atrás, que hoje é um bebê de colo? O que vai ser do seu filho, que ainda é pequeno, e com seus netos? Que mundo aguarda por eles? O que vai ser dos filhos que estão dentro do ventre agora? Irmãos, nós não podemos, como cristãos, sal e luz do mundo, como Jesus disse que somos, ter tamanha irresponsabilidade com a nossa geração futura. Nós não podemos. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso posicionamento precisa ser tão forte, que se preciso for morrer pela causa dos valores do reino de Deus, defendendo as pessoas, as famílias, nós precisamos estar dispostos a isso. Não tomar essa atitude de passividade, de inércia, diante do momento que o mundo está vivendo. Quando eu olho, queridos, para os meus filhos, ontem eu estava olhando para o meu que acabou de fazer 18, falei assim, uau, ele acabou de fazer 18, mas que mundo vai esperar os meus netos? Irmãos, eu quero ser vovô se Jesus não voltar, é óbvio. Que mundo vai esperar, vai ter os meus netos, irmãos? Percebe? Consegue entender que isso precisa falar com a gente? Isso precisa falar com a gente. É por isso que o tema da minha mensagem é sal e luz. E eu quero que você saia daqui hoje pensando que tipo de sal e luz eu estou sendo. Jesus, ao nos chamar disso, sal e luz, Ele está afirmando que nós, como seus seguidores, temos um papel fundamental no mundo. E entenda isso, meu querido, Ele não nos chamou para sermos passivos e invisíveis.
Na verdade, Ele nos chamou para termos um impacto, gerarmos um impacto que preserve e ilumine esse mundo, que seja resistência para Satanás. Satanás precisa entender que aqui tem uma igreja, uma noiva do Cordeiro, um povo que foi redimido e que não vai se curvar diante das suas diabeiras. Nós não vamos ceder a vida dos nossos filhos, das próximas gerações, para o inferno. E como fazer isso? Sendo resistência, sendo sal e luz. A mensagem deixada por Jesus nesse texto nos desafia sim. Você pode não concordar comigo, mas não tem como você discordar das palavras de Jesus. A mensagem que Ele nos deixa nos desafia sim a sermos crentes ativos nesse mundo. Sendo sal, luz, alguém que faça diferença. Como esse sal que Ele disse que preserva, que dá sabor, a nossa vida deve sim ser uma vida pautada em preservar a verdade, o amor de Deus, a misericórdia de Deus para esse mundo. Sermos luz que ilumina, que mostra para as pessoas que ainda há saída, porque o Cristo de Deus, o caminho, a verdade e a vida está aqui para mudar a história de quem quer que seja e quem crer nele. Então o que fazer? Irmãos, a verdade é que nós temos que amar a Deus, servi-lo, ser apaixonados por Ele, como se Ele voltasse daqui a 1 minuto. Mas em relação ao contexto que nós estamos falando, nós temos que trabalhar arduamente, como se Ele voltasse daqui a 1000 anos. Porque se Ele tardar a vir, as próximas gerações colherão o resultado da nossa vida, como sal e luz hoje. E nós não podemos fugir disso. Você está empolgado? Então você pode ficar de pé. Como ser e fazer isso? Nos posicionando. Amém? Então, pense nisso. Eu quero destacar de novo aqui, principalmente nesse ponto de engajamento ativo do cristão no mundo. Eu disse para você da necessidade de nós fazermos um caminho de volta em relação ao nosso clã familiar. Irmãos, nós não podemos continuar nossa caminhada cristã deixando os nossos familiares de fora. A ideia de Deus é que a gente venha e consiga trazê-los conosco a uma eternidade com Deus esperando por nós e por eles. Eu disse em relação às pessoas de uma forma geral, gente, todos os dias, se você parar para pensar, você cruza com pessoas, aonde você vai, no trabalho, na rua, no mercado, na farmácia, em todo lugar, com pessoas que estão carentes da graça e da salvação de Deus, e que podem morrer a qualquer momento, e que podem estar ali a um fio de entrar na eternidade sem Deus. Então nós precisamos olhar para esse mundo e dizer assim, uau, eu preciso aumentar a minha rede de relacionamentos, eu preciso me aproximar das pessoas, porque elas, a salvação delas dependem hoje de mim. E quando eu falo, queridos, do mundo político, é tudo isso aqui que eu disse. E mais aquilo que o Espírito Santo, acredito eu, se você abrir o seu coração e receber essa palavra, ele vai acrescentar na sua vida.